Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda parte dessa apresentação intitulada ESG e a Fábula da Cigarra e das Formigas, no nosso curso ESG, que é baseado no livro A Força do ESG, publicado por nós pela editora Alta Books. Então, na primeira parte da apresentação, né, eu resgatei a fábula, repassei para vocês, né, para aqueles que não se lembravam direito da fábula. E nos dois últimos slides eu deixei uma pergunta com a resposta da relação da fábula com o ESG. Então vamos resgatar esses dois últimos slides, né? Então eu mostrei a fábula, vocês lembram, né? A cigarra bem tranquila e a formiga trabalhando no verão. Quando passa o tempo, né? O inverno, a cigarra fica apavorada porque sente frio, sente fome, e aí a formiga vai acolhê-la. A grande pergunta é, qual a relação da fábula com a ESG? Né? Por que eu coloquei essa fábula e, afinal de contas, ela tem relação com a ESG? Né? Então, a primeira pergunta que deve ser feita é: o que as formigas enxergaram que a cigarra não foi capaz de perceber? Então, na primeira parte, eu comentei que a cigarra, né, no caso a formiga, quer dizer, né, a formiga rainha, ela antecipou cenários. Ela imaginou um cenário adverso lá na frente e ela começou a trabalhar para minimizar os impactos negativos desse possível cenário. Algo que todos nós fazemos, né? Quando a gente planeja algo, na verdade a gente está querendo chegar a um objetivo. Então, para a gente chegar nesse objetivo, é como se a gente estivesse antecipando o cenário para o momento presente, que é quando a gente começa a fazer as nossas ações. Tranquilo? Ao passo que a cigarra, cantarolando, né, ela não estava preocupada com isso. E então qual que é qual que é a resposta, né, para essa pergunta do que as formigas enxergaram? Olha, a chegada de um possível inverno rigoroso. Poderia não vir o inverno rigoroso e vir um inverno brando, tranquilo? Poderia, né? Mas a formiga rainha, ela antecipou o pior cenário, né? Para que, na pior das hipóteses, as formigas estivessem preparadas para não sentir fome nem frio. E qual o problema do inverno rigoroso? Lembrando, pessoal, que a fábula, né, ela diz respeito ao hemisfério norte, onde as temperaturas no inverno são muito mais baixas do que nos países do hemisfério sul, onde está o Brasil, que é um país tropical. Então a gente tem que entender também esse contexto da fábula. Qual o problema do inverno rigoroso? Ora, primeiro, temperaturas geladas, como a gente está vendo aqui na imagem. Temperaturas que dificultem, né, as plantas, né, o verde, locais que vão ficar congelados, água que vai estar congelada e, por conseguinte, né, a dificuldade de se obter comida. Então, além do frio, a possível fome. Ou seja, a formiga rainha, principalmente, e as demais formigas, né, perceberam a existência de um risco. O risco poderia ser pequeno, médio ou elevado. Então ela vai, na hora de trabalhar o risco, considerar o cenário mais adverso. Essa é a relação com o ESG. O ESG, ele tem a ver com risco do negócio, das questões ambientais, sociais e de governança. Quem é gestor de ESG, ele tem que ser capaz de antecipar cenários. Ele tem que ser capaz de entender tudo o que está acontecendo à sua volta e verificar, olha, o que ocorre de questão ambiental, social e governança que pode impactar no futuro o meu negócio.
Então ele começa a trazer do futuro para o presente aquelas possibilidades que vão complicar a vida da empresa ou do governo, né? Se a gente estiver falando de um gestor público, então é analisar esse risco. ESG é análise de risco, ok? Pensando questões ambientais, sociais e de governança. Então a Rainha das Formigas, agora eu estou pegando vários trechos da fábula, lembra que eu tinha deixado em vermelho, né, que eu ia comentar? A Rainha das Formigas fala para a cigarra, olha, você vai passar fome e frio. Ela previu o futuro? Não. Ela não previu o futuro, porque o inverno poderia ter sido um inverno brando. Mas ela, pela experiência dos anos anteriores, pela experiência dos invernos anteriores, ela deduziu que poderia vir um inverno rigoroso. Então ela estava preparada para o pior cenário, que é o que o gestor de ESG ele tem que pensar em relação a questões ambientais, sociais e de governança. Qual o pior cenário, né? Porque se tu começa a se preocupar e pensar na pior das situações, tu está preparado para a situação branda, a situação média e a situação pior, né? E aí tudo bem, tu vai fazendo os ajustes, né? Talvez lá na frente as ferramentas que tu vai usar não precisam ser para aquela situação pior, mais caótica. Então ela visualizou essa possibilidade e disse para a cigarra, olha, você vai passar fome e frio. Esse é o teu risco, cigarra. Mas a cigarra, ela tinha um outro ponto de vista, né? Ela imaginava uma outra situação. O inverno está longe. Então ela não entendeu aquilo como um risco. Veja, são percepções diferentes. Talvez algumas empresas elas vão se antecipar a esse problema e se resguardar. Outras vão tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. E aí, se acontece um cenário desfavorável, muito desfavorável, elas terão dificuldade. Então, o gestor de ESG ele tem que ser capaz de ter esse equilíbrio, né? De pensar o presente, mas também visualizar o futuro. Como que ele faz isso? Ele tem que ser um cara antenado a tudo que está acontecendo, né? Que lê bastante, que busque informação, né? Que entenda o mercado em que está a empresa dele, ou se for um gestor público, que entenda como que o governo ou as ações do governo que ele faz parte estão agindo, né? Quais as dificuldades que podem ocorrer. Então, o que ocorreu foram percepções diferentes de risco. Risco é a palavra mais associada ao ESG. Então, espero que vocês gravem que o ESG tem a ver com o risco do negócio. A nossa querida e rainha das formigas, ela teve uma percepção de risco, né, mais pessimista, digamos assim. Ela visualizou o pior cenário e tentou trabalhar para se adequar a esse possível pior cenário. Ao passo que a cigarra, né, ela teve uma percepção de risco, não, vai ser um inverno tranquilo, de repente no ano anterior tinha sido já um inverno com temperaturas mais elevadas, daí ela não se preocupou, né? E aí veio o inverno que mostrou que a rainha das formigas tinha razão em relação ao risco envolvido. A gente tem que lembrar que aquilo que eu falei na primeira parte, que no caso do formigueiro, a exemplo de uma empresa, existe uma hierarquia, né? Então tu tem aqui a rainha das formigas e tu vai ter as operárias e soldados, né? E aqui, gente, a gente tem algumas palavrinhas muito interessantes na área de administração. A formiga rainha era a líder do formigueiro. A ela cabia o quê? As decisões.
e também analisar os riscos de um possível inverno rigoroso. O que a rainha das formigas fez? Ela fez a gestão de riscos. É a mesma coisa que o gestor de ESG tem que fazer a gestão de riscos. E por que ela tem todo esse poder, essa autoridade? Porque ela é a formiga rainha, porque ela é a líder do formigueiro, porque é ela que tem que tomar as decisões estratégicas do formigueiro. E essas decisões, elas são muitas vezes levadas em conta, ela vai levar em conta os riscos para o bem-estar do formigueiro, ok? Justamente por ser a líder do formigueiro, ela tem autoridade, por isso que lá na história, né, ela olhou feio para a formiga subordinada e ordenou que ela voltasse ao trabalho. Então, como ela era líder do formigueiro, ela tinha esse poder, essa autoridade de mandar a formiga subordinada voltar ao trabalho, ok? Então, é importante que a gente entenda o papel da formiga rainha, né? Como se ela fosse um gerente, um diretor, né? Alguém que tivesse autoridade em uma empresa. Então, a formiga rainha não pensou duas vezes ao chamar a atenção de uma formiga subordinada, exercendo o quê? O seu papel de líder, né? Pois o seu objetivo era o bem-estar de todo formigueiro. Da mesma forma, um líder na empresa, né, um diretor, um gerente, um supervisor, ele pode chamar a atenção do seu subordinado, quando o subordinado estiver fazendo algo errado, que contraria, o que vá contra o bem-estar de toda a empresa, ok? É a mesma ideia. Podemos entender que o formigueiro, subordinado à formiga rainha, né, são as partes interessadas mais diretamente envolvidas com a sua liderança. O que são partes interessadas? Os stakeholders, né? Como seria numa empresa os empregados, acionistas, clientes, fornecedores, né? Então, numa empresa, empregados, acionistas, clientes e fornecedores são aqueles stakeholders mais diretamente envolvidos com o negócio da empresa, né? Os empregados, porque trabalham e recebem um salário, os acionistas, porque são donos de parte desse negócio, os clientes, porque compram os produtos da empresa, e os fornecedores, porque vendem matéria-prima ou mercadorias, para depois a empresa revender. Então, eles são mais diretamente envolvidos. Da mesma forma, a gente pode entender que a comunidade formigueiro, aquelas formigas, né, soldado, operária, elas estão mais diretamente envolvidas com o formigueiro, tá? Ao passo que outros stakeholders estão indiretamente envolvidos. Por exemplo, no formigueiro seria os outros animais, né, as plantas, a própria cigarra, né? No caso de uma empresa, aqueles que estão indiretamente envolvidos seria, por exemplo, o bairro em que está a empresa, né, a comunidade, a imprensa, alguma ONG, o governo, né? Então, assim, tem relação com a empresa, mas estão um pouco mais afastados. Então, esses são os stakeholders também, mas eles estão indiretamente relacionados com a empresa. Qual a obrigação da formiga rainha? A mesma de um gerente, de um diretor, né? Que é zelar pelo bem-estar das partes interessadas, principalmente aquelas mais diretamente envolvidas com o negócio, ou com o formigueiro, no caso, assim como faria um gerente ou dono de uma empresa, ok? Bom, no entanto, a formiga rainha também se envolve com os atores sociais fora da comunidade ao dar um conselho para a cigarra. Assim como a empresa também se relaciona com a comunidade do bairro em que está inserida, com o poder público e demais instituições. Então é aquilo que eu falei do contato indireto, né? Daqueles stakeholders indiretos, né?
Porque ela fala para a cigarra, olha, você vai passar fome e frio. Ela dá um conselho para a cigarra. O que ela está fazendo? O capitalismo stakeholder, né? O capitalismo stakeholder é aquele que não está preocupado apenas com o seu negócio, mas também com tudo que está acontecendo em volta, né? Com os outros stakeholders, ok? Então, super importante. Segundo item, né? O primeiro foi a gestão de riscos e o segundo item importante é o capitalismo stakeholder. Então, seguindo aqui, por fim, todo o trabalho feito pelas formigas operárias e soldados ao longo dos meses que antecederam o inverno, sob a liderança da formiga rainha, deu resultado, né? Todo aquele trabalho, né, feito pelas formigas, sob a supervisão da rainha, sob a liderança dela, né, deu resultado. Qual que foi o resultado? O objetivo lá no futuro, que é a comunidade ter alimento suficiente para atravessar um possível inverno rigoroso, ok? Então ela visualizou o cenário e se preparou. Se o cenário fosse o pior possível, como aconteceu, ela estaria preparada, né? Então, um outro ponto, além da gestão de riscos e o capitalismo stakeholder, é gerar valor para os stakeholders, né? Gerar valor. Então, quando tu vai comprar um tênis, por exemplo, né? Possivelmente tu não vai olhar só o preço, mas todos os outros atributos que tu entende como importante daquele tênis. Então, a marca, se o tênis é confortável, como são as cores, o design, né? Então, todos esses atributos, além do preço, é aquilo que te traz valor, ok? Então, quando a nossa amiga, né, a cigarra, ela fica lá morrendo de frio, com fome, e aí ela tem que reconhecer o erro, né, e bate na porta lá do formigueiro, as formigas, né, numa atitude nobre, elas acolhem a cigarra e aí elas vão lhe dar uma sopa bem quente e deliciosa, né? Então veja que a cigarra é como se fosse um stakeholder externo, né, indireto, e as formigas vão dar valor para ela, né, uma sopa bem quente e deliciosa e agasalhar a cigarra. Ou seja, para a cigarra, se agasalhar é se proteger de um risco chamado frio. E ela tomar a sopa bem quente e deliciosa, além de melhorar a temperatura corporal dela, né, ao consumir um alimento quente, também fará com que ela mate a fome, que é um outro risco associado ao inverno rigoroso. Ok? Estão percebendo? Né? Da mesma forma, a empresa vai criar valor para os stakeholders. O valor direto para os stakeholders direto já é algo normal no negócio, né? De tu ter um produto de qualidade para que o consumidor, o cliente, compre, fique satisfeito e continue comprando. E mais do que isso, que ele divulgue positivamente a empresa para os outros clientes, né? Para que esses clientes se tornem novos clientes da empresa. O fornecedor é a mesma coisa, né? Então ele tem uma relação de ofertar uma matéria-prima de qualidade ou uma mercadoria de qualidade, se for para um comércio, para que a nossa empresa continue comprando os insumos desse fornecedor, né? Então a geração de valor. E aí os outros stakeholders, os que estão mais afastados, né, também precisam perceber valor na empresa. A imprensa, a comunidade, né, próxima da empresa, no bairro em que ela está situada, ou na cidade, ou no estado, ou no país, né, depende do porte e da importância da empresa, eles também precisam sentir valor na empresa. Então a gente pode dizer, fazendo um resumo,
que o ESG ele é composto de 3 elementos muito importantes. Uma gestão de riscos, em que o gestor de ESG vai estar antenado com tudo que está acontecendo e visualizar possíveis riscos futuros da área ambiental, social e governança. E aí ele vai tentar preparar a empresa para esses possíveis riscos. O capitalismo stakeholder, né? Tem esse livro ali que vocês estão vendo, né? Do Klaus Schwab, né? Que é Capitalismo Stakeholder, muito bom, é um livro da Alta Cult, da mesma editora, né? Do meu livro aqui, da Força do ESG, só os selos que são diferentes. O capitalismo stakeholder além de tu estar antenado a tudo que está acontecendo, tu está preocupado com os stakeholders. E mais do que isso, gerar valor para esses stakeholders. Ok? Então, esses 3 pontos, esses 3 elementos, eles são muito importantes na formação do gestor de ESG. ESG é moda? Não, não é moda. Não tem como a gente imaginar que questões ambientais deixarão de ser risco no curto prazo ou no longo prazo, né? Haja vista a série de problemas que a gente tem visto com as mudanças climáticas. Capitalismo stakeholder também não tem como deixar de ser. Em um mundo cada vez mais conectado, em que as pessoas têm informações, a empresa está ali na berlinda, né? Qualquer derrapagem, as pessoas estão ali de olho no que está acontecendo. E por isso, além de estar de olho em tudo que está acontecendo, é necessário gerar valor para todo esse público, não apenas para os stakeholders diretos, ok? Bom, então, para a gente finalizar aqui, né, a gente tem alguns exemplos. ESG não é sinônimo de sustentabilidade ambiental, né? Só que se um aspecto de sustentabilidade ambiental representar um risco para os negócios, ela deve ser considerada nas estratégias de ESG. O mesmo vale para a questão social e de governança. Então, o gestor de ESG, além de estar antenado com tudo que acontece, ele tem que fazer esse filtro, né? Olha, isso que está acontecendo em relação ao ambiente, a social e a governança, vai ter um impacto na minha empresa? No curto, no médio e no longo prazo? E ele tem que estudar isso. E, se for possível, antecipar esse cenário e começar a se preparar, como a nossa amiga lá, a Rainha das Formigas, fez, ok? Então, não quer dizer que tudo que é ambiental, social e governança vai afetar a nossa empresa. Por isso, o gestor de ESG ele tem que ter esse feeling, né? Ele tem que ter esse sentimento a respeito do que pode acontecer. E para isso ele tem que estudar muito, ele tem que ler bastante, tem que estar informado. E aí vejam, para a gente colocar um exemplo, né? Nestlé lança no Brasil cafeteira que usa cápsulas compostáveis feitas em papel. Então, no dia 10 de novembro de 2022, né, foi lançado a nova máquina usando cápsulas de papel. Por que a Nestlé fez isso? Porque ela identificou um risco. As pessoas, né, a imprensa e os consumidores, via de regra, estavam incomodados, muitos deles, com o lixo gerado pelas cápsulas de plástico que a Nestlé vendia, né? Então ela percebeu isso como um risco. Olha, e se meu concorrente criar uma tecnologia nova usando cápsulas de papel? Porque vejam, gente, que o plástico e o papel, os dois são resíduos que vão impactar se eles não tiverem uma destinação correta. Só que o plástico, ele vai impactar muito mais, né? Imagina uma embalagem de plástico e uma embalagem de papel na rua. Qual vai se decompor mais rapidamente? A de papel. Então ela visualizou isso. E se o meu concorrente criar uma cápsula, por exemplo, de papel, patentear, e ele começar a ganhar o mercado e eu perder, né? Ela enxergou um risco. Então, durante 5 anos, a Nestlé, por meio de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento,
ela foi criando protótipos, né, até chegar a uma versão comercialmente aceita. Ou seja, uma cápsula de papel que o consumidor colocasse na máquina e que ele conseguisse fazer o seu café igual ele fazia com a de plástico. E aí precisou de 5 anos. Vejam como que demora, né? Porque são feitos testes e mais testes. Se o consumidor coloca aquela cápsula de papel e ela dissolve na máquina, esparramando ali o café, né, ela não ia servir. Então ela tinha que fazer um produto que fosse conveniente para o consumidor. Por que ela fez isso, né? Por causa desse risco, para estar alinhada à agenda ESG, isso tudo está lá na Folha de São Paulo, dentro do portal UOL. A gente tem outro exemplo, né? Um que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Vinícolas pagarão quase R$10 mil em indenização a cada trabalhador resgatado em condição de escravidão no Rio Grande do Sul. Então, acredito que alguns de vocês devem lembrar, isso foi fartamente divulgado, né, na mídia nacional, de algumas pessoas, né, que foram encontradas em condição análoga à escravidão. Aqui a fonte é o G1, né, do Globo.com. Posteriormente, as investigações mostraram que, na verdade, não eram as vinícolas, eram empresas terceirizadas, né, que estavam envolvidas diretamente com esses trabalhadores em condição de escravidão. No entanto, as vinícolas tiveram que pagar solidariamente, responder solidariamente, porque elas tinham que criar um mecanismo de fiscalização, de auditoria dessas empresas terceirizadas, então elas responderam junto e elas tiveram também um prejuízo na marca, né? Então, supermercados deixaram de comprar as marcas das vinícolas, a opinião pública, né, caiu em cima, dizendo a responsabilidade das vinícolas. Então vejam que aqui é uma questão social, porque envolve trabalhadores, né, pessoas, mas também uma questão de governança. Faltou o quê? Faltou ela criar esses mecanismos de auditoria, de estar indo a campo, olhando, conversando com os empregados, checando a idoneidade da prestadora de serviço, né, a terceirizada. Então aqui a gente, enquanto no caso da Nestlé, a gente tem um exemplo clássico da questão ambiental, aqui no caso das vinícolas a gente tem uma questão social e de governança, que está meio que associado. Muitas vezes o ESG ele envolve as 3 letras. A gente coloca meio que didaticamente, né, separado, mas aqui na própria E das cápsulas de papel, a gente poderia entender também um pouco de governança, um pouco de social, né? Geralmente quando a gente coloca uma letra é aquela que talvez mais se destaca, tá? Mas todas ali, geralmente elas têm a sua importância dentro de uma situação ESG, ok? Bom, pessoal, então é isso. Acabou que a apresentação ficou com um tempo maior do que eu esperava, né? Porque tinha tanta coisa para falar sobre o assunto e os exemplos, né? E as situações que eu fui lembrando. Então, com esse slide, eu encerro essa a segunda parte da apresentação, né? Vou fazer outros vídeos, tá? Tanto ligado ao roteiro do livro de capa preta, O Presente e o Futuro das Empresas, né, da editora Voz, quanto esse livro aqui, A Força do ESG, publicado pela editora Alta Books. Aqui vocês têm as minhas redes sociais, né, quem tiver interesse de seguir, acompanhar as minhas postagens, e eu vou colocar aqui nos comentários, né, desse vídeo o link, né, se alguém tiver interesse de conhecer os livros, ver o sumário do livro, né, os links são da Amazon e é possível você ter uma amostra do livro, as primeiras páginas, para que a pessoa possa ver o que se trata o livro. Então eu vou deixar o link, né, dos 2 livros para que vocês vejam. Bom, eu espero que a apresentação tenha ficado clara, né, que vocês
possam entender um pouco mais sobre ESG. Fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, né? É só enviar para os meus contatos. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.